Maria, semeando muita paz, muito amor, continuando com os nossos estudos, com as nossas atenções para tudo que se diz a respeito da nossa espiritualidade, nosso modus vivendi, enfim, tudo que às vezes necessitamos para que as coisas se concretizem da melhor maneira possível. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato do espírito não se lembrar das suas vidas anteriores, como obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em algum caso, nos humilhar muito ou ainda excitar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre arbítrio. Em outros casos, a coisa ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhe tenha feito. Se reconhecesse nela as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência em nossas tendências instintivas e nos tira o que poderiam nos prejudicar. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa em saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal. E as suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Já o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções e lhe dê a força para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na Terra, na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar do dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças. E nesses instantes,
do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e nem prejudicar as suas relações sociais. Então, está dizendo que aqui, como sempre, nós temos sempre falado, né, de coisas de nossas vidas passadas, que Deus foi muito bom em nos fazer esquecer. Que agora, gente, a gente está aqui, mas, eu não faço isso, não faço aquilo, imagine, Deus me livre. Mas o que a gente fez em vidas passadas? Né? Sem conhecimento, na ignorância, né? Quanta coisa errada que a gente fez, quanto que a gente prejudicou. Então, se a gente soubéssemos disso, até poderia afetar muito na nossa vida atual. A gente ficaria deprimida, triste, revoltada, por alguma razão. E isso daí iria atrapalhar no cumprimento dessa vida que nós estamos vivendo. Por isso, Deus foi muito bom em nos fazer esquecer das nossas vidas passadas. Há ainda algumas pessoas que às vezes a gente conversa que elas se lembram. Nossa, eu sonhei isso, assim, eu estava fazendo isso, aquilo, aquele outro. Que interessante. Mas isso não são para todos, apenas para aqueles que podem passar por isso. Agora, o motivo da resignação. Resignação quer dizer, a gente poder aceitar aquilo que foi dado para a gente. E a gente precisa ter muita calma, muita paciência, porque senão tudo aquilo que a gente está passando vai ser em vão. Se a gente reclamar, se a gente começar a falar palavrões, xingar, né, mesmo, e se irritar com as pessoas que nos volteiam, nada disso vai adiantar. Então vejamos os motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que os espera, os que sofrem, e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Estas palavras podem também ser entendidas assim: devei-vos considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das suas dívidas, das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos e séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte da última quitação de toda a dívida, estarás livre. Se não fizeres, te cobrará, ou melhor, cobrarei, até que me sigam e me dê o último centavo. Qual o devedor que não ficaria mais feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que lhe devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido da palavra que foi dito, das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois esses serão consolados.
São felizes porque estão pagando uma dívida e depois de se pagar, ficarão livres. Porém, se procurar quitá-la de uma maneira, se endividarem de outra, torna maior o tempo para sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, quaisquer que ela seja, que não arraste consigo a sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentarmos as aflições e se não aceitarmos com resignação, é como se algo que se deva merecer. Se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. Então está dizendo para que a gente tenha a maior paciência do mundo, porque tudo passa, tudo é breve. A gente que pensa que é a vida inteira, que é toda a vida que está sofrendo. E quando a gente menos espera, aquele sofrimento se vai. É por isso que recomendaremos sempre como se um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Porque a gente faz as coisas, procura melhorar, procura aguentar. De repente a gente tem uma caída, faz coisas novas, erradas, e com isso nós nos atolamos, gente. Nós nos endividamos outra vez e toca termos que levantar, passar por tudo mais outra vez. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá: eis o prêmio de tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constitui-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabes, pois já recebeste teu salário na terra. Vai recomeçar a tua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar as amarguras de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta e o encoraja ao invés de se lamentar. Agradece as dores a Deus, que os fazem, essas dores que os farão avançar para cada vez mais. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar as dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e dos desejos que ele e também todo tipo de decepção que ele possa experimentar. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde,
a sua saúde do corpo quanto da alma, ao passo que pela inveja, pelos ciúmes, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias, as angústias na sua curta existência, né? E quando ele pensa que ele vai, nossa, deixa eu pensar, deixa eu pôr em ordem, às vezes ele não tem mais esse tempo, porque a gente não sabe qual momento que nosso Pai vai nos chamar. Então a gente passa para o lado de lá no mundo espiritual, sem ter concretizado aquilo que veio fazer aqui na Terra. Por isso, caros irmãos, é muito bom pensar sobre os pontos de vista, sobre os nossos sofrimentos, procurando na melhor maneira possível aguentarmos e agradecer a dor, porque ela, na verdade, ela é que nos vai fazer progredir. E até outra hora, onde continuaremos esses conhecimentos.